Olá, pessoal. Dando continuidade, hoje nós vamos tratar sobre uma introdução aí, né, às variáveis aleatórias, só que agora o caso contínuo, tá? Então, atenção aqui, por favor. Olha só. Então, primeiro vamos só colocar aqui, né? Então, nosso tópico 5. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos lá. Ó, então, a gente tem aqui o tópico 5. Então, distribuição de probabilidades. Então, caso contínuo. Então, tópico 5. Ó, distribuição contínua, né? Distribuição contínua. Distribuições, né? É o caso geral. Distribuições contínuas de probabilidade. Tá? Bom, então agora a gente vai tratar, né, o caso contínuo, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, variáveis aleatórias também, tá? Igual a gente tinha nos modelos anteriores, só que agora elas vão ser variáveis aleatórias contínuas, tá? Então, vamos colocar aqui uma pequena introdução, ó. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Nós vamos ter, ó, modelos, tá? Probabilísticos, associados a variáveis aleatórias contínuas, né? Caso discreto, a gente tinha lá, né? Era fácil, né? Era 1, 2, 3, 4, né? Você tinha lá os números associados, tá? Agora, ó, ou seja, o que nós teremos? Variáveis para as quais os possíveis valores pertencem ao intervalo, né, dos números reais, tá? Então, agora, né, a gente tem característica contínua. Então, sei lá, a gente está estudando agora o preço, né? Fazendo um modelo para nos ajudar a precificar seguros, por exemplo. Então, o preço pode ser qualquer coisa no intervalo dos números reais, tudo bem? Então, a gente pode ter o salário, né, do indivíduo, o valor de uma aposentadoria que a gente queira estudar, né, distribuição de aposentadorias, de renda, tá? Então, agora, ó, a gente vai ter assim, ó, uma função x, vamos colocar aqui, ó, uma pequena definição introdutória, ó. Então, a definição, vamos colocar assim, ó, uma função, ó, x, tá, definida sobre o espaço amostral, tá, ômega, deixar um espaço aqui para a gente colocar o símbolo do ômega, tá certo? Ó, ômega, e assumindo valores no intervalo dos números reais, tá? É dita ser uma variável aleatória contínua. Então, a gente vai ter uma função, né? Uma função matemática, só que agora ela pode assumir qualquer número, tá? Nos números reais. Então, a gente tem uma função x definida, ó, sobre o espaço amostral, ó, ômega, e assumindo valores no intervalo dos números reais. Então, ó, essa função x, ela é definida, então, ó, sobre, né, o espaço amostral, e aí algum elemento daqui, né, os elementos do espaço amostral, ela associa um resultado que pertence aos números reais, tá? Então, aí a gente tem, né, que vai ser uma variável aleatória contínua, beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma variável aleatória, né, contínua
para esse caso. Então, ela assume agora valores nos reais, tá? Antes era valores nos inteiros, né? Se fosse pensar assim, né? Podia ser negativo também, tá? Desde que fosse contínuo. Então, sei lá, fosse discreto, né? O caso anterior. Então, por exemplo, ó, que a gente tinha dito, alguns exemplos disso aqui. A gente podia fazer um estudo, renda, né? Dos indivíduos, por exemplo, valor do seguro, a gente quer precificar, né? Colocar preço, valor de aposentadorias, tá? Etc. Então, essas variáveis, né? Elas podem assumir valores aí, né? No caso, reais, no intervalo contínuo. Tá certo? Ó. E aí a gente precisa, né, caracterizar um pouquinho melhor isso daí. Então, olha só, a gente vai ter aí algumas definições, tá? Algumas propriedades também, né, que são importantes, que aí são as seguintes. Quer ver? Para a gente verificar, né, uma variável aleatória e contínua, então, por exemplo, ó, a gente vai ter uma certa função associada a ela. Então, a gente vai ter assim, ó, vamos colocar aqui, que agora a gente vai começar a tratar a função densidade de probabilidade. A gente vai ter isso aí associado. Então, vou colocar assim, ó. Então, continuando, ó, x, ó, vou colocar lá, o x é uma variável aleatória contínua, tá? Então, outro jeito, né, da gente verificar isso, ó, uma variável aleatória contínua. Então, lembra, se é variável aleatória, tem uma distribuição de probabilidade associadas, né? Não é um número fixo. Ó, então, uma variável aleatória contínua se existir, ó, se existir uma função f', tá? A gente vai chamar de f minúsculo, ó, denominada de função densidade de probabilidade, ó, denominada função densidade, ó, função densidade de probabilidade, tá? Então, agora, doravante, né? A gente vai chamar isso de FDP. A gente vai ter, ó, uma FDP, que é a função densidade de probabilidade, tá certo? Que satisfaça as seguintes condições, ó. Então, ó, que satisfaça as seguintes condições, tá? Porque no caso discreto, lembra, a gente chamava de função massa de probabilidade, né? Função de probabilidade apenas ou função massa. Mas, ó, normalmente, quando a gente trata aí até em cursos mais avançados de probabilidade, é muito comum falar função densidade, tá? Aí pode ser o discreto ou contínuo, tá certo? Mas sendo assim mais chato, mais rigoroso aí, né? No caso discreto é a função massa, tá? Função de probabilidade. No caso contínuo é FDP, que é a função densidade de probabilidade. Tudo bem? Mas vocês vão ver que daqui em diante, provavelmente, a gente vai ficar sempre misturando, falando FDP, seja o caso discreto ou o caso contínuo, tá? É só questão de terminologia, tá bom? Então, aqui, ó, para ser uma FDP, então isso aqui é importante, ó, função densidade de probabilidade, aí quais são as condições? Isso aqui é uma probabilidade, só que associada ao caso contínuo, tá? Lembra, vamos fazer a analogia com o caso discreto. Se a gente tiver probabilidade de alguma coisa no caso discreto, por exemplo,
A gente sabe que a probabilidade é sempre um número positivo, não é? Aqui a densidade é a mesma coisa, tá? Só que é uma função, só que ela vai ter que ser positiva para qualquer valor de x. Então, a gente vai ter aqui, ó, essas condições, vão ser 3. Ó, condição 1. F1 de x tem que ser maior ou igual a 0, tá? Para todo x. Depois, ó, condição 2. Lembra, se a gente somar, pensa no caso discreto, se a gente somar todas as probabilidades, né, do espaço amostral todo, o somatório das probabilidades tem que dar 1, né? Tem que dar lá os 100%. Aqui é a mesma coisa. No caso discreto, lembra, o somatório, né? A soma a gente faz lá usando o somatório. Como aqui é contínuo, a soma, no caso contínuo, lembra, aí é o cálculo integral, né? A gente vai fazer aqui integral. Então, se a gente fizer aqui, ó, a integral em todo espaço amostral, ó, de menos infinito a mais infinito, dessa função fx dx, isso aqui tem que dar 1, tá? Então, ó, normalmente, a gente vai tratar essas duas para verificar se são funções densidade e probabilidade. Mas ainda tem a terceira propriedade aqui, ó, terceira condição, mas isso aqui é só quando a gente tem funções mais, um pouquinho menos mal comportadas, vamos dizer assim. Não vai ser o nosso caso, tá? Então, aqui, ó, para quaisquer A e B, ó, tais que, vamos colocar assim, ó, o A maior que infinito, menor que B, tá? Maior que menos infinito, tá? O B menor que infinito. Então, a probabilidade do x está entre dois números, A e B quaisquer, tá? Com essas condições, né? O A menor que B. Calcular isso aqui é calcular, então, a soma das probabilidades entre A e B. Então, é fazer a integral de A a B, tá? É só isso. Então, a gente vai ter assim, ó. Isso aqui é a integral de A até B do f de x dx. Tudo bem? Mas, ó, normalmente a gente vai olhar, quando for verificar se é uma função densidade, como a gente vai trabalhar com funções aí mais comportadas, tudo certinho, a gente vai olhar principalmente essas duas condições. E aqui fiquem atentos, ó, o f de x tem que ser positivo, né, maior ou igual a 0, para qualquer valor de x, tá? Se porventura tiver um x único, onde essa f ela seja negativa, por exemplo, então ela deixa de ser uma função densidade de probabilidade. Então, se tem uma função densidade associada, né, essa x ela é considerada, então, uma variável aleatória contínua. Tá, ó? Então, o x vai ser contínua. Tudo bem, então? Então, aquelas propriedades aí iniciais, né, do caso contínuo. Tranquilo? Bom, aí a gente tem também o Fão, a distribuição acumulada, ó. Então, colocar aqui, ó, uma definição, função de distribuição, ó, função de distribuição, só que agora acumulada, tá? Que é o Fão. Ó, função de distribuição, né? FDA acumulada. Então, a gente vai definir assim, ó, vamos chamar isso aqui de Fão, ó, Fão, um ponto xzinho. Pessoal, então isso aqui, ó, a função acumulada, então ele está acumulando até um ponto x qualquer, tá? Então, qual é a probabilidade da pessoa ter uma renda de até R$ 2.500, por exemplo? Então, isso aqui, em termos de probabilidade, seja no caso discreto ou no caso contínuo, isso aqui, ó, é a probabilidade de que a variável aleatória x seja menor ou igual a x1, tá? Lembra, o x maiúsculo representa quaisquer valores que o x pode assumir, tá?
O x ali é um valor específico, um valor particular. Bom, como isso aqui é o caso contínuo, se fosse discreto, lembra, a gente teria calculado todas as probabilidades, né, menores, quando x fosse menor ou igual a x, tá? X1. Aí soma tudo. Aqui, como é contínuo, nós vamos fazer a integral. Então, vai ser a integral, como é tudo menor, o caso geral, de menos infinito até esse limitante x, ó. Então, isso aqui, ó, é a integral de menos infinito até esse x de f de t dt. Ó, então vai ser assim, ó, f de t dt para todo x, né? Para qualquer x pertencente aos reais. Aqui a gente mudou a letra, né? Porque a integração está em x, tá? Então aqui é um f de t dt. Aí a gente acha a acumulada de probabilidade, né? Até aquele ponto. Pessoal, então olha só, se a gente bater o olho aqui, ó, se tem o f, faz a integral, acha o f, né? Se tiver o f, quiser achar o f, aí lembra, é só fazer a operação inversa da integral, que vai ser o quê? A derivada, tá certo? Então, ó, se tem uma, acha a outra e vice-versa. Vamos colocar aqui, ó. Então, uma pequena proposição. Ó, proposição, a gente vai ter assim, ó, considerando, lógico, o f de x derivável, né? Então, o f de x, ó, o f de x vai ser o quê? A derivada f' de x. Tá certo? Ó, então, a gente faz a primeira derivada e acha a outra. Tá? Então, se tem uma, se tem o f, acha o f fazendo a integral. Se tiver o inverso, o f, quiser achar o f, né? Aí basta fazer a derivada do f, que a gente chega lá no f. Tudo bem, então? Ó. Tá certo até aí? Moleza? Dá uma olhada, né? Mas aí não esquece, tá? Quando precisar fazer aí algumas contas para verificar se a função ela é uma densidade ou não, as condições ali elas têm que ser satisfeitas, tá? Então tem que ser satisfeito principalmente essas duas primeiras condições. O f positivo, né? E esse aqui a integral tem que ser 1, tá? E depois, se tiver o f, acho o f por aqui, tá? E assim vai. Moleza, né? Depois a gente vê exemplos aí para poder ilustrar, tá? Vamos ver por enquanto aí o conceito, tá? Ó, então vamos lá agora para alguns modelos de distribuição contínua. Então alguns também, tá? Porque tem um monte, né? Tem um monte aí. Então vou colocar assim, ó, alguns modelos, ó, alguns modelos, tá? Vamos colocar assim, ó, distribuição contínua. Distribuição contínua de probabilidade. Então já existem, né, alguns modelos prontos, vamos relembrar aqui os principais. Então, por exemplo, tem lá a distribuição uniforme, vamos colocar assim, ó, 1. Distribuição uniforme, tá? Pessoal, então lembra, né? Se tem uma distribuição associada, é importante saber, então, ó, a cara da probabilidade dela, né? Como é contínua, a gente vai ter que saber, então, a densidade, tá? Então, a gente vai ter assim, ó, a notação, ó, x segue uma distribuição uniforme de A até B, tá? Uniforme de A e B, se a sua FDP for dada da seguinte forma, ó. Então, isso aqui, ó, se a sua FDP, ó, f de x foi igual a 1 sobre B menos A, né? Porque, ó, é o intervalo, não é isso? Ó, uniforme no intervalo AB.
Então, aqui é 1 sobre o B menos A, probabilidade, né? 1 ponto sobre o intervalo, tá? Então, 1 sobre B menos A. Aí, lembrando, fora do intervalo, a função vale 0, né? Então, isso aqui, ó, ele vai ser assim, ó, quando o x for maior ou igual ao A, menor ou igual a B. Tá certo? Ó, então, x entre A e B, né? Ó, x entre A e B. Fora do intervalo vale 0. Então, ó, 0 caso contrário. Tudo bem? Ó, a gente tem aí a função, no caso, né, a densidade associada à distribuição uniforme. Tá? Pessoal, aí, por exemplo, ó, vou fazer uma aqui só para deixar registrado. A esperança de x, né, e a variância, por exemplo, assim, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos colocar assim, quer ver, ó? Ó, esperança de x, a gente vai ter, ó, as propriedades. Esperança de x, ó, esperança da variável x, que é a média, né? Vai ser o que, ó? B mais A dividido por 2, ó. B mais A dividido por 2, tá? Essa é a esperança. E a variância de x, no caso da uniforme, ó, variância de x vai ser B menos A ao quadrado. Isso aqui, ó, dividido por 12. Tá certo? Então, a gente tem aí a esperança e a variância dessa distribuição uniforme. Pessoal, só uma observação aqui. Lembrando um pouquinho da estatística 1 mesmo, vamos colocar assim, ó, como observação. Lembra, quando é esperança, ó, no caso discreto, vamos fazer assim, ó, colocar assim, ó, caso discreto, lembra, a esperança é uma média, né? Só que a média ponderada, tá? Então, ele seria assim, ó, esperança de x vai ser, ó, somatório de cada valor xi vezes a probabilidade associada. Esse é o caso discreto, tá? Que é a média ponderada, né? Ó, só ponderar aqui e soma tudo. Agora, no caso contínuo, ó, caso contínuo, quando a gente for fazer aí a esperança, é uma média também ponderada. Fazendo analogia aqui, ó, como é o contínuo, aí é integral. A gente vai fazer a integral de menos infinito a mais infinito, tá? Ó, só que agora vai ser o quê? Vai ser o x, que é o ponto que a gente quiser, né? Vezes a probabilidade dele. Se é contínuo, a probabilidade é a densidade, não é? Então é x vezes fx dx. Tá certo? Ó, então aqui que muda, né? Então a integral de x fx. Tá? Então falou operador esperança, caso contínuo, né? É uma integral que a gente está calculando, tá? Pessoal, aí qualquer que seja o caso, a variância, a gente pode usar já a propriedade, né? Que é a partir da esperança, que é assim, ó. A variância de x é esperança do x quadrado menos esperança de x, ó, tudo ao quadrado. Porque aqui, ó, esperança de x quadrado é o quê? Se fosse o caso contínuo, integral x quadrado fx dx, tá? E esperança de x tudo ao quadrado. Calcula esperança tudo ao quadrado, tá? Aí chegaria na variância. Isso aqui tanto para o caso contínuo quanto discreto, tá? A variância ali é válida. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada aí nesse caso da uniforme. Se fosse para mostrar, né, o valor esperado aí da uniforme, aí teria que fazer a conta mesmo, tá? Ó. Isso aqui é o jeito na raça, né? A gente depois a gente vai ver mais para frente aí no curso,
Tem algumas metodologias depois que entram para nos ajudar a facilitar a vida em termos de conta, tá? Mas aqui ainda até é fácil, porque a gente está na uniforme, tá? Antes disso, deixa eu colocar mais uma anotação também, só para reforçar, que é a respeito das funções indicadoras. Ó, então, colocar aqui, ó, outra observação, só para a gente fazer ali uma conta, ó. Ó, função indicadora. Isso aqui é mais para facilitar a vida na hora de escrever. Então, quando a gente tiver assim, pessoal, indicadora de x, ó, um conjunto A qualquer. O que ela quer dizer? Ó? Essa função vale 0 ou 1, tá? Então, ela vai valer 1 quando x pertence a e vale 0 quando x não pertence a, tá? Então, por exemplo, ó, a representação dessa função aqui, imagina, se você for fazer um relatório, ficar montando isso aqui, abrir chaves, não sei o quê, dá um pouquinho de trabalho, né? Isso aqui você pode escrever numa linha só. Bastaria colocar 1 sobre b menos a vezes indicador, ó, x entre a e b. Porque aí já fica subentendido que fora desse intervalo a função vale 0, tá? Então, no caso da uniforme, ó, então, exemplo aqui, ó, um jeito de escrever a uniforme, ó, se o x uniforme entre a e b, a função densidade vai ser, ó, 1 sobre b menos a vezes, você pode colocar assim, ó, indicadora de x, tá? Ou se quiser colocar aqui entre parênteses, ó, x variando de a até b. Ó, fica bem mais fácil a escrita, não fica? Então, o que está aqui é a mesma coisa de tudo isso daqui, ó. Porque, ó, essa função vale 1 quando o x está entre a e b, não é? Aí fica 1 vezes esse cara. Se o x estiver fora, vale 0, ó. Se x está fora, vale 0, ó. X entre vale isso. Fora do intervalo, caso contrário, vale 0. Tá? A gente já tem aquilo ali. Aí a escrita fica bem mais fácil aí da gente trabalhar. Beleza? Então, vamos lá. No caso da uniforme, pessoal, ó, considerar aqui como um exemplo, ó, o x uniforme AB, tá? Se a gente for calcular, ó, a esperança de x, ó, a esperança de x, pela definição, aí a gente vai ter que fazer o quê? Ó? Integral de x f de x, tudo bem? Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, a esperança de x, qualquer variável, né? Ó, vai ficar, ó, integral de x vezes fx dx. Ó, esse é o caso geral, de menos infinito até mais infinito. Agora, a gente olha aqui, ó, o f de x ele está definido para o x entre a e b, né? Fora disso, vale 0. Então, isso aqui é o geralzão. Então, mas basta calcular a integral para uniforme, né? De a até b, ó, x vezes f de x, que é quanto? 1 sobre b menos a dx. Beleza? Bom, a integral em x, né? 1 sobre b menos a cai fora ali do integrando, né? Vai ficar integral de x dx. Ó, então lembra, integral de alguma coisa, né? A gente tem que achar o quê? Qual é a função cuja derivada vai dar o que está ali dentro? É a operação inversa, né? Então aqui, ó, vai ficar 1 sobre, ó, b menos a, integral de x dx, x quadrado sobre 2, né? Soma 1 na potência e divide por 2, né? Assim, ó. Ó, soma 1, né? Divide a potência, ó. X quadrado sobre 2. Lembrando, ó, quando derivar esse cara, ó, derivada aqui, desce o 2, né? Corta o 2 com 2, vai dar o x, né? X dx. Isso aqui, ó, variando de A até B. Agora é só substituir os limites, né? Substitui o x, ó, por b, né? Vai ficar b quadrado menos a quadrado. Então, isso aqui vai dar, ó, 1 sobre
B menos A, vezes, ó, 1 sobre 2, tá? Vezes, aí ali, ó, vai ficar o quê? B quadrado menos A ao quadrado, né? Substituindo. Não é isso, ó? Limite superior menos limite inferior, tá? E o 2, né, que está aqui, 1 sobre 2 multiplicando. Diferença entre dois quadrados, ó, B2 menos A2, né? Lembra, né, as propriedades? Então, isso aqui é o quê? É B menos A vezes B mais A, né? Sobre 2 vezes B menos A. Ó. Corta B menos A, corta B menos A. Vai sobrar o quê? Ó? B mais A sobre 2, tá? Que é a esperança de X. Ó, B mais A sobre 2. Então, a média, né? Só somar aqui os limites e dividir por 2. Tá vendo? Ó? E aí tá até fácil, porque é uma função, uma distribuição contínua, né? Uniforme. Então, a densidade da uniforme é fácil de trabalhar ali na integral. Aí tem outras funções que já não são tão fáceis assim, né? Beleza, então, tranquilo? Ó, e outra, a gente não vai ver todas, né? Igual eu falei para vocês, mas vamos ver aí as principais. Uma outra, né? Uma das mais importantes que tem aí é qual? Sempre é a base de várias outras, né? Vários modelos e tudo. Distribuição normal, né? Então, vamos colocar aqui, ó, número 2. Distribuição normal, né? Contínua, essa mais famosa aí de todas. Ou distribuição de Gauss. Só apagar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, número 2, distribuição normal. Ó, distribuição normal ou gaussiana, tá? Que o Gauss estava estudando isso aí, estudos de astronomia, tá? 1800 bolinha aí. Por isso tem esse nome, né? Gaussiana, tá? Então, qual que é a ideia, né? A gente tem uma distribuição aqui simétrica, ó. Então, essa uma das mais famosas, né? X segue uma distribuição normal. 2 parâmetros, né, que ela tem. O primeiro representa a média, tá? Média populacional, é o μ, e o outro termo aqui que é a variância sigma 2, tá? Média e variância. Agora a cara dela já não é mais tão amigável, né? Ó, o F1 de X, a densidade dela é 1 sobre raiz de 2π. Sigma 2, tá? Eu vou colocar dentro da raiz ali. Se quiser colocar raiz de 2π vezes sigma, tudo bem. Ó, vezes exponencial, ó, exponencial de menos x menos a média ao quadrado sobre 2 sigma 2, tá? E isso aqui, ó, esse parâmetro da média pode ser qualquer valor, tá? De menos infinito a mais infinito. E o sigma, como é variância, é positivo, né? Aí tem que ser estritamente positivo, tá? Não pode ser zero, né? Senão não, isso aqui não existe, tá? Então a gente vai ter assim, ó, onde, ó, o μ, a média, pode ser de menos infinito a mais infinito, qualquer valor. O x também, a variável x, pode assumir quaisquer valores, tá? Quaisquer valores também nos reais. Então, menos infinito até mais infinito. E o sigma 2 tem que ser estritamente positivo, tá? Para poder existir. Aí tem aquele... Aí, assim, as contas agora já ficam bem mais chatas, né? Para a gente trabalhar, tá? Porque, ó, a integral, se for fazer a integral aqui, já não é um negócio mais tão tranquilinho, igual a gente fez aqui, né? Então, por isso que tem aquelas tabelas, né? Para a gente olhar as probabilidades, né, já calculadas, graças a Deus, tá? Ó, então, não esqueça, aqui, ó, a esperança de x
é o mi, né? Que é a média que está aqui, e a variância é o sigma 2. Ó, a variância de x vai ser o sigma 2, tá? Aí é comum, né, tentar padronizar a variável, né? Assim, que é aquela tabela normal reduzida. Porque é lógico, você não vai ter uma tabela para cada média, cada variância, né? Faz uma transformação, aquela variável z, transforma para 0 e 1, que aí tem uma tabela única para todo mundo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, observação. Se a gente tiver, ó, se a média mi for 0, tá? E a variância for 1, então a gente vai ter a distribuição normal padrão, ó, distribuição normal, tá? Padrão, então vai ser, ó, normal padrão ou reduzida, ou distribuição reduzida, que vai ser uma normal 0,1. Aí é o seguinte, ó, se a gente tiver assim, quer ver, ó, é comum, né, a gente representar por um φ de z. Então a gente pode fazer assim, ó, se o x segue uma normal com média mi, variância sigma 2, então uma variável z transformada é pegar o que? O x, né? Aí fazer a normalização dela. Então, ou seja, centrar na média, ó, x menos a média, e ponderar pelo desvio padrão. Ó. Então, x menos a média sobre desvio padrão. Isso aqui segue uma normal 0,1. Então, qualquer que seja a variável x, a gente consegue transformar. Aí, a normal reduzida, ó, o sigma 2 é 1, né? Some aqui, ó. O mi aqui é 0, tá? Então, ele vai ter assim, ó, função densidade, ó, a FDP, colocar assim, ó, de Z, que é a reduzida, é comum, pessoal, chamar de φ, tá? Um φ minúsculo, ó, φ, quando aparece esse φ aqui, normalmente ele está dizendo que é a normal reduzida, tá? Função φ. Aí é só o quê? É só substituir lá, ó, vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 2π, tá? O sigma aqui é 1, né? Exponencial, ó, vai começar a facilitar um pouco a vida, né? Mesmo assim dá trabalho, tá? Aí o z, tá? Vou colocar o z, ó. Menos z quadrado sobre 2. Beleza? Ó. A média mi é 0, né? Então ficaria z menos 0, tá? Sigma 2 aqui é 1, né? Vai ficar, ó, z sobre 2, tá? Só que o z ao quadrado, né? Menos o z ali de fora. Mesmo assim, a conta não é tão fácil. Mas aí as tabelas aí, né, já tem pronto. Lógico, no computador, né, você faz aí mais rápido. Mas se fosse fazer a conta aí na raça, já dá bastante trabalho. Porque essas integrais já não são tão amigáveis assim. Tudo bem, ó? Então, vamos lá. Ó. Então, vou pegar aqui o caso 3. Vamos lá, em força. Não desanime nunca. Depois, ó, para o vídeo, tá? Refaz, tá? Não lembra, isso aqui não é ficar assistindo, né? Uma série, né? Não é isso. É sentar e fazer essas matérias mais técnicas, assim, teóricas, né? Importante botar a mão na massa e refazer. Caso 3, ó, modelo exponencial. Então, a distribuição exponencial. Então, a exponencial, muito usada em medir tempo, né? Também, tempo de falha. Por exemplo, para estudar a durabilidade de lâmpadas. Então, o que as empresas normalmente fazem, né? Acendem as lâmpadas, deixam ficarem acesas lá até queimar. E vai anotando isso daí, tá?
Aí o processo de distribuição normalmente é o exponencial que está associado, tá? Esses tempos. Então, tem modelos de duração, modelos, vamos supor, duração de desemprego. Então, você pode pegar o tempo que cada pessoa ficou desempregada, né? Dá para construir modelos aí. E a base acaba sendo a distribuição exponencial. Então, vamos lá. Ó. Se for exponencial, pessoal, agora é só questão de notação. Ó. Vamos colocar assim. Ó. Vamos supor, se o x segue uma exponencial, vou chamar de θ, tá? O parâmetro. Ó, aí, nós vamos ter o seguinte, ó. O f de x, ele vai ser, ó, se a gente colocar assim, pessoal, θ vezes exponencial de menos θ x, tá? Ó, isso aqui é definido para x positivo. Então, a indicadora de x maior ou igual a zero. Ó, indicadora de x maior ou igual a zero. Essa é a função densidade, beleza? Aí só toma um cuidado, pessoal. Agora, assim, é questão de notação, tá? Porque às vezes você pode colocar a função definida assim, ou aqui podia ser 1 sobre θ, tá? 1 sobre θ é aqui exponencial de menos 1 sobre θ x. Aí só toma cuidado pelo seguinte motivo, ó. O que a gente tem? Se for definida aqui dessa forma, aí a gente vai ter, ó, que a esperança de x é o inverso, tá? Então, a média dela, vou colocar aqui ao lado, ó. Então, a gente vai ter, ó, que a esperança de x vai ser 1 sobre θ. Tá certo? Ó, e a variância de x vai ser 1 sobre θ quadrado. Tá? Então, ó, a gente teria essas condições aqui, essas propriedades, tá? Associada à exponencial. Mas foi o que eu falei, ó, cuidado, porque às vezes, se aqui for definido o inverso, aqui é o inverso, tá? Aqui vai ser a esperança de x é θ, e a variância é ser θ quadrado, tá? É o inverso. Vou tomar cuidado aí com a notação. Quer ver? Ó, vamos achar a função acumulada aqui da f de x. Ó, vamos pegar aqui, ó, como exemplo, só para ilustrar, ó, função de distribuição acumulada da exponencial. Que depois a gente fica usando isso aqui, fica mais fácil, tá? Que é o fão, né? Então lembra, ó, o fão de x, ó, por definição, fão de x, se a gente quiser calcular esse cara aí, da exponencial, é a probabilidade do x ser menor ou igual a x, né? A gente vai fazer aqui uma integral. Ó. Então, ele vai ficar assim, ó. O fão de x é a probabilidade do x ser menor ou igual a x. Ó, lembra, ela está definida só para x maior ou igual a zero, né? Então, não precisa calcular a integral de menos infinito, né? Porque de menos infinito até zero, a f1 é zero, tá? Pode cortar fora. Então, colocar aqui, ó, intervalo de variação dele, exponencial positivo, ó. Então, é de 0 até x de quem, ó? Da f1, né? A f1 é essa aqui, não é? Então, é só substituir, ó. Vai ficar θ e menos θ t dt, tá? Vamos mudar a letra, porque a gente vai entregar ali integral até x. Ó, aí, qual que é a ideia, pessoal? A gente vai ter que calcular essa integral aqui, ó. A integral é em t, tá? O θ é uma constante. Então, θ cai para fora, vai ficar integral de exponencial de menos θt. Qual é a função cuja derivada, né, vai dar isso daqui, ó. Pessoal, isso aí a gente vai usar muito no nosso curso, integral de exponencial, tá? Uma sugestão que eu dou é assim, repete o exponencial e deriva e vê o que dá. Aí depois faz alguns ajustes aí para calcular a integral, tá certo? Uma saída, tá? Quando tiver só a exponencial assim, ó, uma variável aqui, tranquilo, né? Não tem nada multiplicando, ó, porque aqui é constante, né?
Por exemplo, ó, se a gente pegar aqui, ó, E menos, pegar assim, ó, esquece ali por enquanto, ó, vamos rabiscar. Ó, E elevado a x. Derivada de E elevado a x é ele próprio, né? Ó, isso aqui, ó, é E elevado a x. Pessoal, só tomem cuidado, porque na verdade não é bem assim, né? Se fosse calcular aqui, ó, o correto fosse E elevado a qualquer coisa aqui de x, ó, a derivada. Isso aqui é o que? Ó, repete, é E elevado ao f1 de x vezes a derivada do que está ali em cima, tá? Esse aqui é vezes f' de x, tá certo? Ó, e aí, se fosse uma função aqui qualquer, no lugar do e fosse, sei lá, 2 elevado a x, por exemplo, aí a derivada, aqui ainda aparece um ln, hein? Aqui ainda seria, ó, ln do número que está aqui embaixo, tá? É que ln de e é 1, né? Então, esse aqui fica 1, cortou, né? Ó, ficaria 1, derivada de x é 1, tá? Ficaria aqui, e repetiria o e elevado a x, tudo bem? Porque às vezes a gente adota isso aqui como padrão, né? Ah, é a mesma coisa. Mas toma cuidado, o completo é isso aqui, tá? Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, se a gente pegar, ó, esquece o θ aqui por enquanto, ó, e elevado a menos θt. Quando derivar isso aqui, ó, derivada desse cara, vai ficar o quê, ó? Vamos rabiscar, ó, e menos θt. Repete, né, ó, e menos θt, vezes a derivada do que está em cima, né? Derivada da potência, ó, em relação a t, vai dar o quê? Menos θ. Ó, então aqui, pessoal, vai dar θ e menos θt, ó. Θ e menos θt, com exceção do sinal, né? Então é só colocar um negativo aqui, beleza? Ó, porque aí vai cancelar o sinal, né? Quando fizer a derivada, né? O menos com menos aqui vai dar mais e vai dar exatamente aqui o integrando. Lembraram aí? Tranquilo? Então, a integral da exponencial. Ó, isso aqui, qualquer coisa, dá uma olhada lá nos exercícios de cálculo, não sei o quê. Mas é fácil, é sempre isso, tá? A gente vai usar bastante esse tipo de cálculo, de integral, tá? Ó, isso aqui variando de 0 até x. Aí é esse cara aplicado no limite superior, né? Vai ficar assim, ó, menos... Vou colocar o menos para fora, tá? E menos θx, ó, menos e elevado a 0, que é 1, né? Ó, como tem esse menos aqui fora, vai inverter o sinal. Então, o f'ão de x aqui, ó, só apagar aqui. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, né? Ó, então, esse aqui vai ser o quê? 1 menos e menos θx. Esse é o f'ão acumulada da distribuição exponencial, tá? Então, se tiver, né, a densidade ali, a gente pode fazer acumulada a partir dessa conta aí, bem fácil, né? A gente já consegue fazer alguns cálculos aí bem mais simples. Tá certo? Então, tranquilo? Depois a gente vê aí, tá, algumas contas. Pessoal, aí é o seguinte, ó. Bom, eu vou colocar aqui, porque agora as funções, a densidade, não sei o quê, já fica bem mais chatinha aí de trabalhar, tá? Já dá bastante trabalho aí. A cara delas. Então, por exemplo, tem a distribuição gama, Q quadrado, T-student, tá? F-disnedical. São as principais, tá certo? Mas vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui só os nomes, aí depois, conforme a gente for precisando, a gente vai vendo a cara delas aí, tá? Só muda assim, agora a cara, entendeu? A gente vai ficar só copiando aí, as que a gente mais usa mesmo, né? São essas aí. A gama, ela é muito usada para atuária, quando faz modelos de severidade, tá? Vai estimar lá, você tem lá a seguradora, por exemplo, né? Aí você tem os sinistros ocorridos e tem a severidade, né? O quanto vai ser pago, por exemplo. Normalmente, a distribuição da severidade é uma gama, então você pode adotar. Mas, assim, depois em exemplos, quando precisar, a gente escreve aí a cara delas, tá?
Então, colocar aqui, ó, outras distribuições. Tem várias, né? Tem um monte aí. Aí, de acordo com a necessidade, a gente vai colocando, ó, outros modelos. Conforme for preciso, a gente vai inserindo aí. Então, a gente tem, ó, distribuição gama, tá? A gente tem, ó, distribuição gama, distribuição Q quadrado. Isso aqui normalmente é tabela, né? Q quadrado. Normalmente a gente já pega nas tabelas as probabilidades aí associadas, tá? Então, gama, Q quadrado, T de student, né? Então, também bastante empregada aí, ó, T de student, F de medical, ó, F de medical, Weibull, aí tem distribuição generalizada de Pareto, distribuição de valores extremos, Gamble. Pessoal, aí tem um monte, tá? Tem um monte mesmo. Vamos tratar aqui só as principais, né? Então, Weibull, Highlight, tá? Tem várias aí. Vou colocar assim, ó, etc. Então, quando for preciso aí, a gente precisar de alguma aí especificamente, aí a gente vê a cara dela, tá? Se precisar, né? Só para ter uma ideia aí do formato. Mas aí a parte algébrica já não é tão amigável, né? Conforme a gente tem essas daí, tá? Essas, em termos algébricos, né? Fica bem mais tranquilo, né? Mais fácil de digerir. Beleza? Então, tá certo? Ó, então, vamos lá, pessoal. Quer ver? Ó, voltando aqui, só para a gente ir resumindo aqui, ó. Então, lembra, a função, quando ela for contínua, né? Então, a gente vai ter as características da função densidade, não é isso? Ó, então, colocar aqui, ó. Colocar aqui como observações, tá? Só fazer um fechamento aí. Ó, então, se a gente tem aqui, ó, o F1, ele vai ser uma função densidade de probabilidade, né? Se a gente tiver aquelas condições satisfeitas, então só para lembrar, o que está lá no quadro, né? O F1 tem que ser positivo, então F1 de x positivo, ó, para todo x, certo? A integral tem que dar 1, né? Ó, a integral de menos infinito até mais infinito do fx dx tem que dar 1. E quando for calcular a probabilidade entre dois valores quaisquer, só calcular a integral, né, dentro do intervalo. Então, a probabilidade do x está entre A e B. Ó, então, isso aqui é integral de A até B de fx dx, tá? Mas, ó, conforme foi dito, pessoal, não esquece, hein? Quando for para a gente ver se a função é densidade, essas duas condições aqui já bastam, tá? Para a gente poder trabalhar aí os exemplos, tá certo? Aí, ó, se for fazer a acumulada, a função de distribuição acumulada, que é FDA, vamos colocar aqui, ó, o F1 DA, ó, função de distribuição acumulada, aí a gente tem assim, ó, o F1 de x basta fazer a integral, né, ó, integral de menos infinito até mais infinito não, né, até o elemento que a gente quer, tá? Ó, então aqui, ó, até o xzinho. Então, o acumulado aqui, até o xzinho,
da f' de t dt, tá? E lembra, né? Se tiver uma, acha outra e vice-versa, tá? Então, a gente pode fazer, colocar aqui, ó, como observação, que a gente tinha visto antes, né? O f' de x, isso aqui é igual ao f1, tá? Faz a operação inversa aí, né? Da integral. Aí a gente chega nesse cara. Tá certo? Ó. Aí, pessoal, vamos só colocar aqui, no caso da esperança, deixa eu colocar aqui só para reforçar, tá? Quando a gente tiver lá cálculos de esperança, né, variância, por exemplo, ó, então colocar assim, ó, o valor esperado de x, no caso contínuo, então não esquece, isso aqui é a integral de menos infinito a mais infinito de x vezes f de x dx, tá? Quando fizer a variância de x é quem? A esperança do x² menos a esperança de x, tudo isso aqui ao quadrado, tá? Isso vale, né, para o caso discreto também, tá certo? Bom, aí as distribuições, né, que a gente viu lá, a gente viu lá modelo 1, distribuição uniforme, ó, distribuição uniforme, tá? Então lembra, né, distribuição uniforme AB, então a notação, né, a gente pode colocar, ó, vamos colocar assim, ó, x, isso aqui é o caso geral, né, se tiver uniforme 0,1 fica fácil aí, ó, x segue uma uniforme de A até B, então a sua densidade, lembra, se é contínua tem uma densidade associada, né? Quem é a densidade da uniforme? A gente pode escrever como, ó, esse aqui é f de x é 1 sobre b menos a, né? Ó. Então, 1 sobre b menos a. Podemos colocar a indicadora, ó, do x entre a e b. X entre a e b. Fora desse intervalo é zero, né? Não esqueça disso, tá? Então, colocar aí de forma bem resumida. Aí o caso 2, né, a gente viu lá, distribuição uniforme, distribuição normal, né, desculpa. Ó, então na normal, aí a cara dela já começa a ficar um pouquinho trabalhoso, né? Então se a gente tiver assim, ó, x segue uma distribuição normal, ó. Primeiro parâmetro é a média, o outro a variância. Normal sigma 2. Então, o f de x, ele era lá 1 sobre raiz de 2π sigma 2, tá? Vezes exponencial, né? Tá? E elevado a todo esse cara que está aqui dentro, ó. Que é quem? Menos x menos a média ao quadrado sobre 2 sigma 2, tá? Aí lembra, né? O x pode ser qualquer valor, tá? De menos infinito a mais infinito, a média também, e a variância tem que ser positivo, tá? Ó, aí vamos colocar o modelo 3. Deixa eu colocar aqui, ó, modelo 3, então. A gente viu lá a distribuição exponencial, né? Exponencial, tá? Então, a gente viu lá era
Aí lembra, normal, você pode padronizar, né? Igual a gente viu lá no quadro. Vou colocar aqui mais resumido, tá? E aqui, ó, na exponencial, aí a gente tinha a notação assim, ó, x, ó, segue uma exponencial parâmetro θ, aí nós definimos a nossa f de x, né? Ó, f de x, ele era definido, então, como sendo quem? Né? O parâmetro vai ficar, ó, θ vezes exponencial de menos θx, né? Isso aqui, ó, indicadora, o x, né, tem que ser positivo, então indicadora de x maior ou igual a 0, tá? Então lembra, a indicadora vale 0 ou 1. Tá aqui, ó, exponencial. Beleza? Aí desse jeito que é montado, né, a esperança de x é o inverso, né, 1 sobre θ, e a variância é 1 sobre θ quadrado, tá? E aí outros modelos, né, que eu coloquei ali só para ilustrar, mas tem um monte, hein? Tem um monte aí, ó. Vou colocar assim, ó, outros modelos. Então tem lá o Weibull, T-Student. É a cara que já não fica tão legal, tá? Função gama, tem a distribuição gama, log normal, tá? Tem várias aí, ó. Gama. Vou colocar aqui, ó, F de Snedcore. Snedcore, tá? Bom, e outras? Aí, conforme a gente for precisando aí a gente vai vendo a cara delas, tá? Como é que usa aí, tranquilamente. Beleza, então? Tranquilo? Ó, depois a gente vê aí exemplos, tá? De aplicação disso daí, mas conforme a gente viu, assim, não tem nada demais, né? Mas assim, ó, pessoal, o importante aqui, que a gente tem que ver depois, é assim, que se tiver uma base de dados, aí é verificar, né, se esses dados eles se aproximam de uma certa distribuição, né? A distribuição consegue modelar aqueles dados. E aí é bom saber essas características, né, das distribuições para a gente tentar ver aí a parte da modelagem, mas aí, infelizmente não é na nossa disciplina, vocês vão ver em outras. Mas depois, se der tempo, aí a gente vê alguns pontos que a gente deve olhar, tá? Mas normalmente são feitos gráficos. Você pega gráfico aí, dá uma ideia aí como que está a distribuição de probabilidade associada. Tá certo, então? Então, é basicamente isso que eu queria passar aí nesse vídeo, tá? Muito obrigado aí, até a próxima. Valeu.